Olá, estou chegando no Triângulo Mineiro para prosear, para bater um papo com o Alcino. Como vai, Alcino? Tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Muito obrigado pelo convite para prosearmos. Alcino, esse teu jeito essa placidez, essa calma não me engana, não. Eu estou achando que você está ficando um pouco mineiro. Esse Bonello aí não é italiano? Ah, italiano, sim. Eu, minha esposa, a família toda é de tradição italiana, ou de sangue italiano, né, como se diz. E apesar de eu ser assim mais calmo, de vez em quando a gente continua a Mexendo com os tradição, né? braços, assim? Sim, né? A gente vai ficando mais velho e vem morar em Minas, aí a gente vai se tornando mais calmo, né? Mas na família é aquela gritaria e é o que você sabe, né? Ó, eu até corrigir meu nome aqui, ó. É Deodato. Você sabe que é Deodato, né? Ah, sei, é porque às vezes aparece outro nome que eu não sei. É, tá aí, ó, É, corrigir. É porque aparece o meu primeiro e último nome. E Deodato também é italiano. Eu falo com os braços e todo mundo fala alto ao mesmo tempo, e é assim que é. Mas eu queria aham. te perguntar se os teus ascendentes vieram do norte ou do sul da Itália. Você sabe de onde eles vieram? Sei, vieram do norte, vieram de uma região que na época, fim do século XIX, era pertencente ao Império Austro-Húngaro, mas eram todos italianos, tradição italiana, católicos, língua. E, no Uhum. entanto, hoje é uma, assim, o pessoal lá da Áustria diz que, ó, esse pessoal é italiano. O pessoal da Itália diz, ó, nós não vamos dar cidadania para vocês não, que esse pessoal aí não é da Itália. Mas é isso. Tem uma região lá em cima que é separatista, eu não sei qual é exatamente, bem lá em cima. Tem, inclusive, aqui na cidade de Não Piracicaba, uma sei. colônia, são os. Me esqueci o nome. Ah, interessante saber. São, depois Tem eu alguns vou. separatistas aqui em Uberlândia também, então Eu ia eu, brincar com eu isso, acho que viu? não. Como eu sou mineiro, eu sei que o Triângulo Mineiro tem um trauma de não ser estado, mas é tranquilo. Agora, como a sua família veio do norte da Itália, eu posso fazer uma piada pronta que eu tenho. Eu pensei que eu ia te pegar na piadinha pronta. Hum. Sempre que alguém fala que veio do sul da Itália, eu falo tudo mafioso, porque ali é uma região que tinha muito mafioso, né? Aí eu fazia essa piada pronta, mas aí eu brincava, tá? Claro que é uma brincadeira, mas, ô Bonella, você não imagina, cara, o prazer que eu tive quando a gente começou a conversar e eu percebi pelo teu Lattes a tua trajetória estudando as questões de ordem ética. Então, a gente vai focar nossa conversa hoje na bioética e vamos conversar sobre a vacina, o desenvolvimento de vacina, sobre a perspectiva da bioética e alguns outros papos aí. Depois da vinheta, então, vamos conversar sobre as tuas pesquisas acadêmicas, ok? Ok. Ok. Como eu falei na abertura, depois dessa prosa inicial descontraída, de um mineiro com um outro residente lá no Triângulo Mineiro. Agora a gente vai falar sobre as pesquisas acadêmicas e sobre as questões de ordem ética. Eu, particularmente, gosto muito de falar de ética porque eu acredito que esse país, o nosso país, que tanto amamos, será transformado na medida em que tivermos procedimentos éticos e bem ajustados e, por que não, punição para aqueles que não pensam na sociedade. Mas eu queria começar, Alcindo, te perguntando, pedindo para você definir para quem estiver nos assistindo, lembrando que nosso público é a academia e a sociedade, o que é bioética, Alcino? Por gentileza. A bioética é aquela disciplina que se preocupa com questões tanto teóricas, mas principalmente práticas, relacionadas a decisões de vida e morte, ou de
qualidade de vida e extensão da vida humana. Hoje em dia a gente inclui os animais, pelo menos os animais sencientes, aqueles animais que têm um tipo de consciência e de sentimentos parecidos, provavelmente conosco. E então, as questões, em geral, giram em torno do valor da vida, do estatuto da própria existência e da existência de seres vivos. E essas questões práticas são avaliadas e sugestões são produzidas ou descobertas para que a gente tente encontrar o que seria a melhor sugestão, a melhor interpretação. Melhor no sentido valorativo mesmo. Então, tem essa dimensão da bioética que é valorativa ou filosófica. Então, grosso modo, é isso. A ética, a própria ética, para usar uma definição clássica, que infelizmente eu uso desde que comecei a dar aula e a estudar, mas eu não sei quem foi que inventou. Eu imagino que é algum medieval. A ética é o bem pensar sobre o reto agir. Então, a bioética é o bem pensar, é o pensar criticamente, cuidadosamente, sobre quais ações ou políticas são corretas e boas quando está envolvida a vida humana mais diretamente. A decisão de vida e morte e a própria organização. Você falou da organização da sociedade. Indiretamente, a gente está sempre tomando decisões de vida e morte. Basta ver o que está acontecendo na pandemia. Mas é isso, grosso modo, eu acho que é isso. Alcino, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer até uma pergunta desnecessária, mas eu queria deixar isso muito claro para a sociedade. Quem está nos assistindo vai perceber que essa nossa conversa hoje, com toda certeza, eu gostaria que ela chegasse para a sociedade como um todo, com toda certeza. A bioética, ela é individual ou é coletiva, Alcino? A bioética, ela é as duas coisas. Ela é individual, mas como não existe exatamente a sociedade coletiva, existem indivíduos e pessoas que convivem em sociedade, de modo que eu posso dizer que ela é individual, mas que ela é também coletiva e ela é institucional. Eu acho que a bioética tem que também estar presente nas regras, nos protocolos, na maneira como as instituições funcionam. Por exemplo, as leis e tal, governo, empresas. Mas o foco principal é o indivíduo e a nossa consciência e a nossa maneira de descobrir melhores modos de viver. Mas eu diria que são as três coisas: individual, coletiva e institucional. Ok. Alcino, e quais são as dimensões da bioética? Então, eu tenho tratado, tanto na universidade quanto com outras pessoas fora da universidade, que a gente precisa, de fato, distinguir com mais clareza essas dimensões. Eu acho que são 4 dimensões, né? A primeira dimensão é um tanto óbvia, que é a dimensão prática, ou a dimensão de interesse em tomada de decisões, né? Os filósofos chamam de dimensão prescritiva, lembrando, então, prescrições. Aliás, não é exatamente, mas naquele sentido dos médicos mesmo. Você tem um problema e depois o médico faz uma prescrição. Então, a bioética só tem sentido se ela, em última instância, se preocupa com o que devemos prescrever para nós próprios, para a sociedade, etc. Essa dimensão prática. Uma outra dimensão da bioética, como eu falei há pouco, é a dimensão valorativa, é a dimensão de princípios sobre o que seria bom, o que seria certo, errado.
princípios que a gente pode encontrar na nossa experiência histórica, na reflexão, né, de grandes pensadores das várias culturas, mas também nas próprias leis, etc., nos costumes. Mas, além disso, o mais importante é entender melhor que essa dimensão dos valores, ela está relacionada ao nosso raciocínio moral, ao nosso raciocínio bem feito, né? Pensar bem, com clareza, pensar com lógica, é fundamental, e é fundamental nessa dimensão valorativa, como já aprendemos com Kant. Uma terceira dimensão da bioética, que poderia ser a primeira na ordem do nosso pensamento, quando a gente tem tempo para parar e pensar, é a dimensão científica, é a dimensão dos fatos, é a dimensão do que ocorre de fato no mundo e quais são as consequências quando a gente faz X, quais são as consequências quando a gente faz Y. E isso não é coisa de filósofo, nem de valor, nem daquilo que eu disse, né? De tentar fazer juízos do certo e do errado. Isso é juízo factual, isso tem a ver com o que é o caso. Isso é muito importante. E eu acho que é aqui que a gente precisa usar e precisa conhecer a ciência. Essas são as três principais. Ah, sim, tem uma quarta, que é a filosófica. Eu acho que a nossa conversa aqui, em grande parte, é a filosofia. A gente nunca sabe responder o que é filosofia quando perguntam isso. Se perguntam isso quando você está visitando a pessoa num jantar, então você pensa, e agora? Meu Deus do céu, o que eu vou falar? E há uma maneira de dizer o que é a dimensão filosófica da bioética, eu acho que eu diria, essa prosa que a gente está tendo aqui é a dimensão filosófica, essa dimensão de se preocupar com os conceitos, com a opinião, a dialética, né? Uma pessoa tem uma opinião, a outra pessoa tem outra, é se preocupar com a lógica, naquele sentido de organizar o nosso pensamento para que a gente se entenda, né? Para que os outros entendam o que a gente está falando, mas para que a gente entenda o que os outros estão falando. Eu acho que é isso a filosofia. Eu diria que são essas as 4 dimensões da bioética. Vou dividir a tela aqui para galera viu, para bater um papo. Assim. Antes estava só você na tela, agora estamos nós dois juntos aqui. Alcino, você quase queimou a próxima pergunta que eu ia fazer, e eu amo quando o amigo que me concede o prazer de bater papo, de prosear comigo, queima a próxima pergunta. Queimar no sentido de antecipar. Eu estou com uma preocupação muito grande com o meu canal de trazer as questões metodológicas para a sociedade. Pode ser até uma criança que está aí saindo da pré-adolescência, na adolescência, e começar a entender a existência de metodologia científica que só costuma ser tratada só lá na graduação, na pós-graduação. Fala um pouquinho sobre as questões metodológicas. Desculpe. Você falou da lógica, mas eu queria que você tratasse um pouquinho das questões metodológicas quando um pesquisador trabalha com a bioética. Fala um pouco sobre isso, de forma que a sociedade possa entender a importância e a relevância para se aproximar o máximo possível, sob o ponto de vista da probabilidade estatística, do que a sociedade precisa fazer com relação a comportamentos éticos. Ok. Aliás, é interessante, porque eu não imaginava que isso apareceria, e é um dos meus interesses principais, principalmente nos últimos anos, né? Eu, inclusive, costumo dizer que mesmo na universidade e mesmo nos cursos científicos, os alunos têm muito pouca absorção e pouco treinamento no método científico, na metodologia científica. Alcino, desculpa eu te interromper. Você não imagina o quanto eu estou feliz e satisfeito de você falar isso, de você trazer isso. Eu vou bater nessa tecla em todas as entrevistas, porque eu quero humildemente contribuir com a sociedade, até mesmo por ser parte interessada,
com essa questão de se estabelecer uma cultura de metodologia na nossa sociedade. Exato. Desculpe, Concordo. pode continuar. Não, ao contrário, você deve sempre fazer essas interrupções, porque até me ajuda e ajuda a sociedade. É exatamente isso. Principalmente também no ensino prévio à universidade, no ensino médio e no ensino fundamental. É preciso que, desde criança, nós nos acostumemos e nós sejamos desafiados a pensar cientificamente, que nada mais acho que do que pensar, do que ter perguntas, do que ter várias respostas e depois testar essas respostas para ver se funciona, se não funciona. Também é ter curiosidade com o mundo. O mundo é maravilhoso, é cheio de enigmas, é cheio de coisas interessantes. É tão triste ver as crianças começarem assim, curiosas, e depois de algum tempo perderam a curiosidade, né? É coisa impressionante. Nós, professores, somos culpados por fazer alguma coisa de muito ruim com essa criançada, mas há uma falta de formação em método que se dá mais pela prática do que pela teoria no ensino médio. O ensino médio precisa melhorar isso, principalmente diminuindo teoria e fazendo laboratório. Não tem laboratório, até escolas particulares boas. Se você perguntar para os alunos, eles têm muito menos aulas de laboratório e aulas de visita de campo, eu acho, do que nós tivemos no ensino médio há 40 anos atrás e tal. 40 não, né? Eu sou mais novo. Não, é brincadeira. Eu tive muita aula de, sei lá, pegar o sapo, jogar coisas no sapo, dissecar plantas, pegar. Eu me lembro o órgão feminino de uma planta, o órgão masculino da planta, e era assim que a gente gostava de ciências. E o meu filho, por exemplo, que fez o ensino médio público, ele falou: pai, nós nunca fomos no laboratório. Alcino, eu nunca vi um professor de história falar em fonte primária e fonte secundária. É uma coisa tão óbvia. Eu acho que talvez por desconhecimento dos que têm apenas graduação. Precisa ser colocado em todas as disciplinas. Pois é. Aqui mesmo em Uberlândia tem tanto arquivo histórico, tem museus de história, tem um museu do índio, tem um museu da cidade. Em Uberaba tem vários arquivos da escravidão, né? Sobre a escravidão. Mas é isso, aí no ensino superior também, eu acho que é isso, falta mais a prática e alguma liberdade para o aluno explorar. E o duro que eu acho que isso é a mesma coisa na filosofia. Filosofia no Brasil, durante muito tempo, e isso significa, em grande parte hoje, ela é o estudo de autores e interpretação de textos, e aí muitas vezes o aluno acaba ficando, digamos, fixado, né, num autor ou numa corrente. Isso é compreensível, isso até é bom sob alguns aspectos, mas isso não é exatamente filosofia, né? A filosofia é tentar atacar as questões mais diretamente, pensar a realidade e não fazer história da filosofia. Então, a filosofia, e eu acho que a ética e a bioética têm aquela dimensão filosófica, eu trabalho com ética filosófica, não exatamente com a ética. Então, não necessariamente o que eu estudo e ensino serve diretamente para engenheiros, para outras áreas, ainda que serviria muito que também tivessem esse tipo de formação. Mas veja, a ética também, a coisa mais importante da ética é a metodologia, e da bioética também. Como eu disse, né, é aprendermos a raciocinar melhor e a organizarmos melhor essa abordagem de questões e hipóteses. É quase a mesma coisa que na ciência, com algumas especificidades muito importantes que só a ética tem. Então é isso, grosso modo, a metodologia é usar bem a lógica, é usar bem, se preocupar com os fatos,
não só com a ciência, porque às vezes basta a gente conversar melhor. Eu já tive aulas com médicos que não haviam se tocado que, por exemplo, um bebê recém-nascido com anencefalia não sente nada, não tem consciência, porque falta-lhe a camada superior do cérebro, o córtex. E depois eles... Não, a gente sabia disso, mas a gente nunca fez o link de que então não está sentindo. Veja só, médicos, por falta, às vezes, de uma preocupação um pouco mais cuidadosa em saber do que a gente está tratando. Então, a bioética precisa dessa metodologia, precisa de lógica, precisa de levar a sério, conhecer os fatos, e isso exige, né? Isso exige mais procedimentos do que conteúdos, do que teste. Ok. Sim, é isso. Alcino, você falou en passant no Kant. O Kant teve uma preocupação de tentar estabelecer uma prática, uma formulação prática de comportamentos éticos? Sim, teve, entre outros objetivos ou preocupações. O Kant é um dos grandes, um dos maiores pensadores, né, os maiores filósofos da humanidade. E apesar de precisarmos sempre atualizar e revisar as ideias do passado, eu diria que muito das teorias kantianas são muito válidas ainda hoje. E na ética ele teve essas duas ou três coisas, né? A ética filosófica, a metodologia, que inclusive é a que muitos de nós usamos, é a que eu uso, ou pelo menos é uma versão curiosa dela, porque também é utilitarista, e o pessoal acha que Kant e os utilitaristas são inimigos, mas a metodologia e a ética prática. Kant deu aulas e escreveu ou falou muito sobre ética prática. E Kant, sempre em aulas ou em textos menores, textos de jornal, sempre teve essa preocupação prática. Mesmo na ética filosófica, ele se preocupava em dar exemplos e em fornecer uma espécie de bússola para questões práticas, ainda que, nossa, ele é muito rico na ética filosófica, teórica e em outras áreas da filosofia. Mas ele tem essas duas, tanto a teoria quanto a prática. Ainda que as sugestões práticas dele, em alguns casos, foram horríveis, mas tudo bem. Pelo menos ele se preocupou e tentou, né, achar. Por exemplo, ele chegou à conclusão que a gente não pode mentir, inclusive até para a gente ter um caráter mais sólido, a gente não pode mentir nunca. E aí teve alguém que desafiou, acho que foi Constante, que escreveu um texto dizendo, não, por amor à humanidade, a gente pode, né, superar essas coisas. O Kant diz, não pode. Se vier um cara perseguindo seu amigo, que entrou na sua casa e se escondeu, o cara bate na porta e pergunta se você viu e sabe onde ele está, você diz que ele está aí dentro da casa. Uma coisa assim, né? Mas na maior parte dos exemplos e dos conselhos que ele retirou, são válidos, eu acho, inclusive ainda hoje, são muito bons. Ele sempre... O negócio mesmo da verdade, ele sempre mostrou que as pessoas mentem porque estão enganando de propósito para tirar benefício, para tirar o seu, né, contra os outros. E ele mostrou que um bom raciocínio ético e que levar a sério o nosso dever mútuo, ele condena, ele reprova que a gente faça isso. E a maior parte da nossa vida é com situações comuns, né? O Kant teve azar porque na Alemanha do século XX, muitos alemães tiveram que decidir, né, se iam dizer para a Gestapo se o judeu que está lá no sótão estava ou não.
Mas essas são situações excepcionais, né? Na maior parte da nossa vida, enganar ou não as pessoas aparece em contextos muito comuns e o conselho de Kant de que é errado, por exemplo, fazer promessas que você sabe que não quer cumprir e por isso essa parte prática do Kant ainda tem muito a nos ensinar. Ok. Alcino, e a bioética deve ser aplicada, sob a tua perspectiva, ao desenvolvimento de vacinas? Sim, vacinas são parte tanto, digamos, da medicina moderna quanto das políticas públicas de saúde que salvam vidas ou que melhoram a qualidade de vida, sempre foram assim e são assim agora na pandemia, por isso é algo que precisa ser muito bem valorizado. E uma das maneiras de valorizar a vacina é lembrar que tem essa dimensão ética e bioética para ser integrada nesse contexto. Por exemplo, a ética da pesquisa com seres humanos é uma parte fundamental do desenvolvimento de vacina. Até porque, mesmo que a gente estivesse mais preocupado em conseguir uma vacina boa do que com a ética, fazer a coisa direito e respeitar o máximo possível as pessoas, por experiência, é algo que ajuda demais a fazer uma boa vacina, um bom remédio. Mas, independentemente dos resultados, a ética na pesquisa nos ajuda a entender como, dentre várias maneiras de lidar com as pessoas, né, os médicos, os pesquisadores, os governos, têm aquelas alternativas que são mais éticas, então, principalmente na pesquisa, né? Mas isso, por exemplo, ocorreu nos últimos anos e ocorreu até onde eu saiba, não sei se estou sendo ingênuo, mas ocorreu muito bem nesse ano de 2020, quando a comunidade científica, inclusive de uma maneira nova, por interação internacional nunca vista, conseguiu fazer pesquisas que respeitaram protocolos éticos e que geraram resultados que me parecem muito bons, né? Aliás, fantásticos, né? Conseguir vacinas eficazes e seguras, ou relativamente eficazes e relativamente seguras em tão pouco tempo. Eu acho que, em parte, e olha só, sem desrespeitar a ética, porque a gente podia, né, sob essa pressão toda, estar tentando abrir uma exceção, e até onde eu estou vendo, não abrimos, fomos respeitosos e tal. Outros aspectos da bioética das vacinas é, como eu falei, a vacinação. A vacinação, e a gente agora sabe por experiência, mas também por reflexão ética, que ela tem que ser pública, gratuita, oferecida pelo Estado, ou seja, pela autoridade pública, ou controlada pela autoridade pública, e tem que ser um objetivo constante, mesmo, esquece a pandemia, mesmo nos anos normais, quanto mais na pandemia. Então, eu acho que esse aspecto não sei, tem que ser destacado na questão das vacinas. É isso. Você falou se a bioética é individual ou coletiva. Tem um outro aspecto que é preciso lembrar, né, da bioética nas vacinas. Eu acho que tomar vacina é uma obrigação. Tomar vacina não é uma alternativa que eu vou escolher. Vou escolher se eu quero ou não quero tomar vacina. É uma obrigação. No mínimo, é uma obrigação moral. É uma obrigação moral. Eu não sei como que também pode ser uma obrigação e uma imposição legal, mas eu acho que eu também defendo que seja. Legal. Porque isso não é exatamente a polícia levar a gente lá. É a gente sofrer as consequências de não tomar vacina. Você vai impactar a sociedade se você não tomar, né?
Você sabe que, como é que eu vejo isso? Parece tão extemporâneo eu me lembro da revolta da vacina há um século e pouco atrás, quando surgiram as primeiras vacinas, as pessoas no Rio de Janeiro não queriam tomar vacina, Ah, no e Rio, ia né? acontecer isso em pleno século XXI. Mas, assim, claro, eu não emito opinião, mas é claro que eu concordo com você. Eu costumo Uhum. não emitir opinião, mas Na olha, vamos verdade, avançar pois mais um. é. Na Vamos verdade, eu avançar. estou dizendo isso mais pelas autoridades negacionistas, já que elas são autoridades e já que elas têm influência, e porque eu concordo que é difícil, todo mundo está tendo que tomar decisões difíceis, não é só movimento anti-vacina e gente meio maluca, todo mundo tem essa pergunta, né? Mas será que por ter sido tão rápido o desenvolvimento, será que é seguro mesmo? Então, eu penso também nesse ponto. Sabe por quê? Esse negócio do movimento anti-vacina é pequeno, sabe? Esse negócio organizado, ele acabou ganhando muito espaço por causa das redes sociais, porque os jornais e a mídia, mesmo profissional, você sabe, né? Precisa de assunto e tal, aí acaba jogando na, e isso a gente devia dizer, né? Olha, isso é muito pequeno, são poucas as pessoas que têm essa visão que é errada e muito ruim de ser anti-vacina. E eu tenho uma prova disso. Na medida em que a vacinação está aparecendo, o índice de gente que quer a vacina aumentou muito, e principalmente a população brasileira. A população brasileira é a favor da vacina. Então, eu queria também lembrar que esse negócio aí de antivacinismo, apesar de muito preocupante, é mais preocupante porque eles estão ganhando também poder com a mídia social e com a nossa excessiva preocupação com eles. É isso. Alcino, uma coisa que contribuiu também para a elevação do percentual de pessoas que estão aderindo à aceitação da vacina é porque os resultados lá da Inglaterra estão chegando aqui. Na medida em que a vacinação avançou na Inglaterra, o percentual de contaminação está baixando e está chegando a informação aqui, e isso cientificamente já é esperado. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é um pouquinho mais complicada. As questões de ética e de bioética, elas são rígidas, os limites, ou são flexíveis? É uma dúvida minha, porque tem zonas aí que eventualmente podem ser nebulosas. Como é que você enxerga isso? Hum, a gente falou de metodologia. Uma resposta para essa pergunta é lembrar que o nosso pensamento ético, ele, grosso modo, ele tem dois níveis. Um nível que os filósofos chamam de nível intuitivo ou prático do nosso pensamento ético, usado no dia a dia, quase mais automaticamente, porque no dia a dia a gente está sob estresse de tomar decisões e de viver, né? E nesse nível intuitivo, o melhor é seguir princípios, né? Como se dizia, como se diz, né? Sermos pessoas de princípios. E aí é meio estranho que esses princípios não sejam bem sólidos e sejam levados a sério. Então é como se nesse nível prático do dia a dia, até porque é perigoso a gente ficar flexibilizando demais a coisa, a gente teria que ter mais preocupação com a rigidez ou com seguirmos princípios. Porém, nós temos um outro nível do nosso pensamento ético, e é chamado de pensamento crítico. O pensamento crítico, que é aquele que a gente faz, inclusive para entender o intuitivo, os princípios, a rigidez, né? Que pode muito bem estar errada, no nível crítico, flexibilidade total. No nível crítico, quando a gente pode pensar, isso não é só coisa de filósofo, é coisa de nós cidadãos ou da pessoa comum, quando ele tem aquele momento, né, de mais calma para pensar, para ponderar, ele vai tomar decisão, mas é amanhã ou é o ano que vem, então ele nesse momento, né, nesse momento socrático, né, de sermos Sócrates e pensarmos, eu defendo que aí tem que ser flexível.
E ao contrário de alguns colegas, aí é flexibilidade total, máxima. Aí não tem restrição nenhuma. Nem Cristo, nem Sócrates se tornaram agora apenas hipóteses. E a gente vai pensar se realmente a rigidez vale. Se não valer, talvez vai continuar valendo na prática, mas se não valer, talvez a gente tenha que mudá-la. Então é isso, é rigidez ou algo mais permanente na prática, normalmente do dia a dia, mas sem deixar de avaliar, ou pelo menos alguns seres humanos, um grupo de pessoas que tem um pouco mais de capacidades para sugerir avaliações críticas e sugerir mudanças ou ajudar em casos novos que a gente não imaginava que iam existir, ou ajudar em conflitos, né, como esse da liberdade individual versus a obrigação individual de se vacinar. É isso, o nível crítico flexível e o nível intuitivo ou prático com mais rigidez. Ok, Alcino, eu queria. A gente está caminhando para o final. Essa foi uma prosa inicial, curta, para que o pessoal que segue o meu canal ter o primeiro contato com você, que tem tanta produção acadêmica, tem tantas produções extremamente interessantes tratando das questões da bioética. E eu gostei demais do posicionamento claro com relação ao compromisso individual e o compromisso com a sociedade quando se fala de vacinação. Eu espero que isso tenha ficado muito claro para todos que estão nos assistindo. Então, eu quero te agradecer e deixar um convite para, no futuro, quando você tiver tempo na sua agenda, você pode propor algumas pautas aí e a gente volta a conversar. Muito obrigado, um abração. Eu que agradeço. Parabéns pelo canal. Obrigado. Valeu, um abração.